podcast Inova CPS. Olá, bem-vindos ao podcast do Inova Centro Paula Souza. Sou Marcos Batista, assessor de inovação do Centro Paula Souza, diretor do Inova CPS, cofundador da Sala do Empreendedor Digital, coautor do livro Metamorfose Empreendedor, os 4 E's do Ser, e mentor do reality Batalha das Startups na Record News. Também sou professor de pós-graduação nas disciplinas de inovação, empreendedorismo, design, na Bia Academy, FAP, Mauá e Faculdade da Indústria do IEL. Bom, gente, o objetivo do programa Inova CPS Podcast é provocar reflexões sobre o mundo em que vivemos e suas transformações, para que possamos colocar em prática, abrindo, sim, um caminho para a melhor versão de nós mesmos, estimulando nossa motivação sobre os efeitos que desejamos produzir. Nós saímos do mundo das coisas para o mundo das causas. E diante dos desafios que a vida nos apresenta, precisamos ressignificar nossos valores, apoiado, sim, por uma causa e propósito. No programa, vamos falar sobre as transformações que provocam uma nova postura do ser humano frente aos negócios, sociedade e ao mundo em que vivemos, que é fundamental e indispensável para que o indivíduo seja o protagonista de mudanças, proporcionando negócios relevantes para as pessoas, organizações e cidades. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, um programa completo que fala de inovação, empreendedorismo, desenvolvimento humano às cidades inteligentes e criativas. E no podcast de hoje, Mentalidade para a Nova Economia, abordarei temas como mudança de era e seus impactos, o que é a nova economia, como colocar em sintonia nossa mentalidade para a nova economia. Bom, estamos vivendo uma mudança de era, e não uma era de mudanças. Estamos presenciando a morte de um mundo e o surgimento de outro. Estamos na coexistência desses dois mundos, e isso gera medo e desconforto. A pergunta aqui é: será o fim das organizações e pessoas conformadas e resistentes às mudanças? O objetivo dessa abordagem é identificar as oportunidades e demandas da nova economia e como podemos ajustar o nosso jeito de pensar, que é a nossa mentalidade, para que não seja linear, fixa e esteja aberta para aprender, desaprender e reaprender. No mundo em que vivemos hoje, se faz necessário preparar nossa mentalidade antes mesmo de buscar novas habilidades e recursos. Falaremos sobre o que está por trás da nossa capacidade de empreender, inovar e mudar, como preparar nossa mentalidade diante do mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo, o VUCA, e o ansioso, não linear, incompreensível e frágil, que é o mundo bunny. E a nova economia e suas demandas? Como surgiram? O que é o pensamento exponencial? E como utilizar para resolver os problemas? Como alinhar nosso propósito, essência, no valor de uma produção que seja relevante na vida e nos negócios? A primeira pergunta é: o que está por trás da nossa capacidade de mudar, de inovar ou de empreender? Será que a gente já parou para pensar que muitas vezes nós resistimos às mudanças porque simplesmente não temos coragem o suficiente para realizá-las? Às vezes temos os recursos, temos as competências e habilidades, mas talvez a nossa mentalidade não esteja preparada a encarar o medo, a preguiça, as novas tecnologias, o conformismo, o mundo VUCA e bunny, as crises, a nossa própria crença. Deixo aqui algo que aprendi quando eu consegui entender os sinais que a vida me dava. Desde quando eu entrei numa indústria que a vida começou a me mostrar o que é competição, quando entrou a internet, que a vida me mostrou, olha, agora existe uma ruptura. O mundo dos negócios vai mudar. E com a entrada do primeiro smartphone, que foi uma outra porrada que a vida me mostrou, que foi o efeito da transformação digital. O grande impacto que isso ia ter na economia, que ia mudar na sequência
a mentalidade de como devemos fazer as coisas. E assim, para que a gente tenha uma finalidade, um propósito a seguir. O que eu quero dizer sobre mentalidade para a nova economia? É de como saímos de um mundo da ilusão, né, só com capacidades e competências, para que a gente trabalhe melhor os nossos valores, virtudes e sabedoria. Encarando o mundo da realidade. Para quem está no mundo das startups, MVP é o mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Aquele que atende a principal necessidade e resolve o principal problema. Mas aqui a gente está falando da nossa mínima pessoa viável para trabalhar nesse mundo em que vivemos. Bom, uma outra coisa é a gente entender, conforme eu havia dito, de que aquele mundo da zona de conforto, do jeito que a gente aprendia, ele está falindo. Surge um outro mundo muito mais rápido, exponencial, que nada mais é do que essas tecnologias que saíram do laboratório e se conectaram. A inteligência artificial, a indústria aditiva do 3D, do Big Data, realidade aumentada e virtual, o 5G, internet das coisas. E quando essa conexão se dá por meio dessas tecnologias, mais as crises que se instalam de tempos em tempos, a gente tem um mundo que falta previsibilidade, que tem dinâmica de mudança, que nos causa erros de leitura, que traz um caos e confusão, e que surgem novos modelos de negócio. É só a gente lembrar de quando a gente teve um evento, que foi o primeiro smartphone, com uma crise econômica de 2007 e 2008. O que aconteceu na sequência? Apareceram novos modelos de negócio. O Spotify, o Waze, o Instagram, o Airbnb, a Netflix, o iFood, o WhatsApp, o Uber, as fintechs. Ou seja, essas mudanças, essas rupturas que se unem a essa tecnologia, mais essa onda de coisas que nos trazem as crises, surgem novos modelos de negócio. E assim precisamos mudar a nossa mentalidade. Não é? A nossa mentalidade passa a ser entendida hoje de como nós podemos viver em harmonia com pessoas que pensam diferente da gente, de como saímos de uma sociedade disciplinar, onde nosso jeito de pensar era linear, onde nosso jeito de pensar era pautado na indústria, na negatividade, porque se eu aprendi a apertar botão, eu ia apertar botão. E ai de mim se fizesse outra coisa. Então eu era imune às outras coisas. Eu tinha as barreiras que eram datadas por essa negatividade. Mas, de repente, com essa entrada de tamanha quantidade de informações, o mundo da internet, da transformação digital, hoje a inteligência artificial, nos leva a uma sociedade não mais disciplinar, uma sociedade de desempenho, uma sociedade onde a gente agora é incapaz de cumprir as expectativas e necessidades da qual desenhamos pelo excesso de positividade. Tamanha são as regras, as receitas, para que você seja um sucesso. E aí começamos a ter os adoecimentos psíquicos, né? Porque essa incapacidade de cumprir essas expectativas, do mundo do excesso de positividade, do mundo da promessa de felicidade clonada, do qual todo mundo tem que ter todos os desempenhos possíveis para que você chegue lá. E não é isso. É trabalhar a nossa mentalidade. De que maneira eu trabalho o meu autoconhecimento? De que maneira eu entendo quais são as minhas virtudes? Né? Porque lá no passado, valorizávamos o carro, a casa. Né? A gente falava muito no sentido de uma velha economia, que era produzir com qualidade os produtos e serviços. E aí a gente trabalhava o produto, substantivo. Só que quando a gente tem essa ruptura, que entra a nova economia, que é uma maneira diferente de fazer os negócios, não é mais agora o produto,
Agora a gente fala do verbo, né? Não é o substantivo, é o verbo. Porque eu não quero mais solucionar problemas do carro, mas como as pessoas vão se locomover. Não é mais a casa, mas como as pessoas vão morar. E com a chegada dessas crises que impactam nossas vidas, como o Covid-19, também está em pauta o propósito, que é a reflexão mais espiritual, um significado, um sentido de vida. Ou seja, não mais só como as pessoas vão se locomover ou como as pessoas vão morar, que é o verbo para que a gente solucione isso, mas se aquilo tem um significado, um sentido na vida dessas pessoas. Então a gente está falando aqui de um mundo que sai das coisas para o mundo das causas. E aí é só a gente parar para pensar que a principal mudança foi na forma com que a gente se relaciona com o usuário. O que eu quero dizer na forma com que a gente se relaciona com o usuário? Né? Por exemplo, não mudou a maneira com que a gente assiste um filme, grava dados, manda uma carta, faz uma ligação, escuta uma música, procura informação, procura um emprego, assiste uma TV. As coisas mudaram, que é uma mudança que devemos fazer na nossa mentalidade. Porque muda economia, porque muda a era, porque muda a maneira com que a gente interage com o usuário, muda uma série de coisas, inclusive o conhecimento. Né? Porque antes eu achava que não sabia muita coisa sobre um determinado assunto. O que eu ia fazer? Ia buscar informações no oráculo Google, por exemplo. E quando eu buscava por essas informações, eu via que existia muito mais do que eu imaginava. E aí, na sequência, o que eu sabia era bem menor do que existia. E no final do dia, parecia que eu estava um dia mais burro. Porque crescia o número de teses exponencialmente maior que esse número de problemas. Então, para que serviam essas teses? Porque no passado o conhecimento era de acúmulo. Eu acumulava o meu conhecimento e ensinava as pessoas a partir daquele acúmulo de conhecimento. Só que o mundo mudou. Não é mais uma questão de acúmulo de conhecimento. Porque agora eu preciso transformar a informação, que é a organização dos dados, em conteúdo, que é essa formação aplicada. E essa informação aplicada, que é conteúdo, com relevância, vira conhecimento. E esse conhecimento aplicado à experiência, no caminho, percorrendo esse caminho, é a sabedoria. Ou seja, não é mais o acúmulo, mas a curadoria de conhecimento. Como eu faço essa curadoria, a minha própria curadoria de conhecimento. E hoje a gente tem o tal do ChatGPT. O quanto isso vai impactar em nossas vidas, se eu não mudar a minha mentalidade. Por que isso? Porque é uma mudança da receita do sucesso. Né? Antes, eu precisava produzir um conteúdo, né? Eu desenvolvia esse conteúdo a partir das curadorias, a partir do conhecimento que eu buscava. Hoje, eu aprendo a fazer as melhores perguntas para uma inteligência artificial. Mas não cabe apenas utilizar aquilo que me aparece dessas ferramentas de inteligência artificial, e sim fazer uma interpretação da produção do conteúdo da inteligência artificial. Ter uma tomada de decisão mais humana. Essa é a mudança da receita de sucesso. Porque a inteligência artificial, ela está fazendo uma reflexão aí. Aprender a ser humano. Só que nós só prosperaremos se continuarmos investindo naquilo que nos torna inerentemente humanos. A vulnerabilidade, a empatia, a intuição, a emoção, solidariedade, o amor, a imaginação. Então também muda essa maneira de receitas de sucesso e de conhecimento. Né? Por quê? A gente tem um foco no problema e na dor. A gente cria conteúdos que ensinam a resolver essa dor, que são técnicas e dicas para que a gente tenha a solução. Só que agora não é mais o fato só de ensinar, e sim de inspirar essas pessoas. Porque a solução pode estar dentro de nós mesmos. As pessoas estão mais carentes de inspiração,
Qual a lição por trás de um desafio? E essa mudança faz com que a gente tenha também essa mudança de pensamento. Se antes o meu pensamento era igual da linha de montagem, que é o pensamento linear, o que é o pensamento linear? Ele é igual à linha de montagem, né? Onde eu tenho uma série de peças no início de uma produção, onde ela passa por um segmento, ou seja, por um departamento. Então, o departamento da carenagem, do chassi, o departamento de motor, o departamento de compras, o departamento de vendas, o departamento de marketing, o departamento de engenharia, né? E essas pecinhas passando pelos departamentos, e cada departamento unidisciplinar. Só que quando eu chegava no final, eu tinha algo previsível. Esse monte de peça, sai um carro. Esse monte de disciplina, sai um diploma. Esse monte de pecinhas, sai uma cadeira. Então, o pensamento linear da era industrial, ele era segmentado, unidisciplinar e previsível. Só que no mundo que a gente vive hoje, temos que pensar de maneira mais exponencial. Ou seja, agora não são mais um monte de pecinhas, mas um monte de problemas que a gente tem que resolver. Então não é mais algo segmentado, é algo conectado. Não é mais unidisciplinar, é multidisciplinar. Então pessoas que têm pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, conectados na solução dos problemas apresentados. E quando eu tenho uma ideia, experimento, vai chegar uma hora que eu tenho esse meu mínimo produto viável, e esse meu mínimo produto viável acaba resolvendo uma necessidade não atendida, um problema não resolvido, e aí ele se torna imprevisível. Porque quando eu atendo uma necessidade que não era atendida, eu também tenho demandas que eu não conhecia. Quando eu resolvo problemas que não eram resolvidos, eu tenho demandas que eu não conhecia. Vide o Uber, que 50% das pessoas que utilizavam o Uber nunca tinham utilizado o táxi. Porque eram demandas que eu não conhecia, porque eu resolvi problemas que eu não conhecia. Aliás, que eu conhecia, mas que ninguém tinha solução para aquilo. Agora, diante disso, né, não precisamos de mais organizações só exponenciais. Precisamos de organizações que sejam exponencialmente mais humanas, fazendo com que as pessoas tenham esse pensamento, né? E aí tem uma metamorfose na maneira de empreender, né? Afinal, a gente tem aí, né, um mundo que deixou a gente mais ansioso, mais frágil, mais incompreensível, pensando não linearmente. E a velha economia, a organização, era pautada pela forma linear de pensar. A nova economia é dessa forma que eu apresentei agora, exponencial. A comunicação da velha economia era top of mind, para que aquilo ficasse na cabeça das pessoas. A comunicação da nova economia é top of heart. Fala do coração, fala da sua essência. Falar menos de produto e serviço, falar mais da transformação que você provoca na vida das pessoas. A gestão, antes por poder e ego, hoje é liderança e espiritualidade. A aprendizagem, que era formar mão de obra, na nova economia é formar cérebro de obra, para que as pessoas saibam exatamente para que serve o que está fazendo. Só assim elas serão fio-condutores de um propósito. Comportamento que era mais individual, hoje é coletivo. Conviver de maneira saudável com quem pensa diferente de mim. O consumo, que era pautado na posse, e eu valorizava, né, a escassez, hoje eu tenho um consumo por acesso, onde eu gero abundância. O valor que estavam nas coisas, hoje está na experiência e na reputação. É só ver todos os negócios que a gente tem acesso. É pautado pela reputação do serviço oferecido. A tecnologia, que era da indústria 3.0, hoje é da 4.0. A 4.0, pela tecnologia da informação instalada na sua linha de montagem, ela começa a ter produtos personalizados com a mesma velocidade que tinha de fazer algo serialmente. E o processo, que antes era muito planejamento, hoje é mais experimentação, né? Então veja como as coisas mudaram para que a gente mude a nossa mentalidade, né? E aí, se tudo muda, eu tenho que mudar. A construção de mim mesmo.
Porque, horas, eu não tenho um aplicativo da vida, eu vou lá e clico. Né? Eu tenho que entender de que maneira eu saio do mundo da fantasia e vou para o mundo da realidade. O mundo da fantasia é a satisfação com menor custo. Eu fujo da realidade. Eu vou nessas promessas clonadas de felicidade. Né? Eu tenho várias ideias e nenhuma é minha. Então, é melhor eu ficar no mundo da fantasia, numa fila de Mega Sena, já fantasiando a vida que eu teria depois de ganhar toda aquela bolada, do que entrar e fazer um curso de gestão financeira durante um ano. Porque a realidade é tomada de consciência, é ver as coisas como elas são, compromisso com a vida. Então, que tipo de mentalidade eu tenho? A mentalidade que olha para o tamanho do desafio, e o desafio é gigante, e olha para esse desafio e fala, caramba, é grande a beça, não tem como vencer? Ou eu olho o tamanho do desafio e falo, caramba, é grande a beça, não tem como errar. E entender que depois de cada desafio, você sai melhor do que entrou. Isso é fato. A vida, o nosso crescimento, é como se o contrato com a vida fosse uma escada. A harmonia estabiliza. Quando a gente sobe de degrau, é que a gente venceu o quê? Um conflito, um desafio. O que nos faz crescer são os desafios. Então, pensa como se tudo isso que eu estou falando para uma mudança de mentalidade fosse um game da vida. Ora, o que eu quero quando eu entro no game? Eu quero saber qual é a finalidade, onde eu vou chegar, como eu vou vencer. Isso é propósito, é a finalidade, como eu vou sair depois de vencer os desafios. É o game da vida, eu preciso da finalidade, de um propósito. Quando eu tenho um propósito e sei a finalidade, eu tenho os meios, as minhas próprias ferramentas, as minhas virtudes. E quando eu não consigo vencer algum obstáculo, busque tutoriais da vida, reflexões de grandes pessoas que já passaram por esses problemas. E aí, quando eu tenho as barreiras, os conflitos, eu tenho um estímulo para sair melhor do que eu entrei. Então, o desafio aqui para a mudança de mentalidade é entender qual é a minha causa. Ora, o que é uma causa? Causa é você olhar para aquilo que te incomoda profundamente, dar uma alternativa para aquilo e entender como você ou as pessoas saíram melhores na utilização daquela alternativa. Mas a gente precisa de regras. Quais são as nossas regras? O que eu topo e não topo de jeito nenhum, como eu conto para as pessoas. Além disso, eu preciso saber quais são as minhas armas. As pessoas que lutam pelo mesmo propósito. Aí eu tenho a minha essência. Aquilo que naturalmente eu sei fazer, que é mais relevante do que a média. Naturalmente. E quando isso bate com uma necessidade que o mundo precisa e as pessoas estão dispostas a pagar, eu tenho valor. Então, o que eu quero deixar aqui são algumas mensagens sobre essa mudança de mentalidade que a vida me mostrou. Primeiro, sobre competição. Qual é a mudança de mentalidade aí? Deixo aqui uma frase. Eu adoraria viver em um mundo onde as pessoas investissem tanto tempo desenvolvendo seu caráter quanto desenvolvendo suas carreiras. Para mim, isso é o competir. Dar o seu melhor. Fazer o seu melhor. Ganhar dinheiro do jeito certo. Trabalhando seu caráter. E a ruptura? Que mentalidade eu tenho hoje para trabalhar com essas rupturas que cada vez vão aparecer mais frequentes? Não esperar essa crise acontecer para descobrir o que é importante na minha vida. Eu não preciso esperar acontecer essa grande ruptura para descobrir o que é importante na minha vida, no meu propósito, na minha finalidade. Uma outra coisa da mudança de mentalidade são os efeitos da transformação digital. E o Alvin Toffler já deixou para a gente um grande significado sobre tudo isso. Que os analfabetos do século XXI não serão mais aqueles que não sabem ler e escrever, só aqueles, né? Mas aqueles que não sabem aprender, aprender a desaprender, para aprender a reaprender. De todas as
as idas que eu tive pelo Brasil, trabalhando com vários empresários, várias empresas, micro e pequenos empresários, do setor de turismo ao setor de saúde, de uma pequena marcenaria a uma indústria de 4.0, eu quero deixar aqui o que eu acho sobre mentalidade, né? E por que a gente tem que mudar essa mentalidade? Porque a maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos não falharam apenas por fazer as coisas erradas, falharam, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. Então, gente, já partindo para o final, o importante aqui é uma reflexão sobre como se posicionar diante de um futuro que chega a todo momento. E com ele, novas formas de enxergar o mundo e de reagir às mudanças para que nossa mentalidade esteja em sintonia com essas demandas do que a gente chama de nova economia. Mas, realmente, estamos alertas aos sinais que a vida nos dá e às mudanças que precisamos realizar em nossas corporações e em nossas vidas? Será que conseguimos conviver de forma saudável com quem pensa diferente de nós? Experimente pensar. Qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse? Suas escolhas, seus pensamentos. Então, após ouvir esse podcast, experimente pensar qual será o futuro de uma pessoa que teve um dia como esse. Você acabou de ouvir mais um Inova CPS Podcast sobre o tema Mentalidade para a Nova Economia, comigo, Marcos Batista. Convido você a saber mais sobre esse tema assistindo nossas aulas na Escola de Inovadores e baixando nosso e-book com artigos e atividades relevantes para esse novo mundo. Aguardo por você no próximo podcast. Até lá! Podcast Inova CPS.